Olá a todos, meu nome é Thaline, eu sou acadêmica do curso de licenciatura em Química na UEPG e estou no PET há aproximadamente um ano. Vou agora para o segundo ano do curso e o segundo ano no PET também. Esse seminário é sobre a química do narguilé, onde vai falar um pouquinho sobre a história, a composição e tudo que tem no narguilé. Então, a história do narguilé. Ele começou a ser utilizado antes mesmo do tabaco chegar no Velho Mundo, né? Ele é algo milenar. Começou a ser usado, ele data de por volta do século XV. Ele era usado para fumar flores, frutas, especiarias, até mesmo café. Bom, ele possui muitas outras denominações, como por exemplo o arguile, sicha, xixa e o hookah, que são os mais conhecidos. E por que será que o narguilé tem esse nome? Então, lá no começo, eu vou apresentar aqui duas histórias e essa é a mais aceitada, né? Tinha um fruto chamado narguil, que era como um coco, nativo lá da Índia. Era usado para fumar o cânhamo com as especiarias. Então, o que que eles faziam? Era uma forma de uma pastinha na casca do coco. Eles retiravam a polpa desse coco e faziam um tipo de perfuração. Então, colocavam palha, resultando no modelo mais primitivo do narguilé. Então, tempo depois, o narguilé foi levado para a Turquia, né? Que foi quem difundiu o narguilé para o mundo. E o narguilé, chegando na Turquia, lá eles substituíram pela cabaça. Então, o que, que acontece na Turquia? Como eu disse, a Turquia difundiu, né, o tabaco, o uso do tabaco e o uso do narguilé pelo mundo. Então, os turcos o levaram para o Oriente Médio e para a África, mais precisamente no Egito. Então, como aconteceu o desenvolvimento do vidro no século XVIII, eles também passaram a utilizar o vidro no corpo do narguilé. Os otomanos adicionaram uma tigela de barro acima do fornilho, que eu vou mostrar daqui a pouco o que é o fornilho, e um bocal em uma das extremidades da mangueira. Outros relatos históricos afirmam ainda que o narguilé foi inventado na Índia por um médico. Essa é a segunda história. Por um médico e que supostamente ele fez isso como sendo uma forma de fumo do tabaco menos prejudicial, né? Que a fumaça, ao passar por um pequeno receptáculo de água, o que a gente chama de vaso, supostamente se tornaria inofensiva. Então, abaixo estão alguns modelos do narguilé, né? Que são vários tipos. Acho que o mais conhecido hoje aqui no Brasil é a xixa, né? Que é o narguilé atual. Então, aqui a gente tem a estrutura do narguilé, né? De baixo para cima, começando, temos o vaso, ou jarro, ou a base, né? Pode ser algum desses nomes aí. Acima tem o corpo, que a gente também chama de stem. Aí temos a mangueira, que pode ser, antigamente era de couro, mas hoje já ela é de plástico. Acima do corpo e da mangueira tem o prato, né? É difícil a gente chamar de cinzeira, mas prato mesmo. Aí acima tem o fornilho, que é o que a gente chama de roche. Acima vai o tabaco, o papel alumínio, né? E o carvão. Tem outros jeitos também de montar. Alguns usam o calode, etc. Mas o mais convencional é com o papel alumínio e o carvão. Então, provavelmente vocês já viram essa propaganda em algum lugar. Parece inofensivo, mas fumar narguilha é como fumar 100 cigarros. Será que isso é verdade? O que será que tem no narguilé? Por que eles compararam nessa propaganda que foi do Ministério da Saúde, né, na época, se eu não me engano, em 2015? O que eles estavam comparando? Por que será que é igual fumar 100 cigarros? Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho do carvão utilizado no narguilé. O que tem, afinal, além de casca de coco? Porque o carvão utilizado, as marcas fazem toda uma propaganda de que é feito 100% da fibra da casca do coco, que não tem aditivos, que é totalmente natural e etc. Mas será que é realmente só isso? Então, pesquisas realizadas mostram que o carvão utilizado na seção de narguilé
possui muitos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Nossa, que nome difícil. O que será que é isso? Então, abaixo eu coloquei ali 2 exemplos. No Brasil, a gente vai ver mais o carvão em forma de cascalho, né? O briquete, eu acho que é difícil encontrar. Então, o que será que são esses hidrocarbonetos? Vamos lá. Eu coloquei alguns exemplos para ficar mais tranquilo de entender. O hidrocarboneto mais abundante no carvão utilizado no narguilé é o naftaleno. Nada mais é do que a naftalina. Então, assim, o que causa esse naftaleno? Ele pode causar fortes dores de cabeça, confusão mental, lesões no fígado e nos rins, irritação nos olhos, na pele e no aparelho respiratório. E além de tudo, ele pode comprometer a produção de hemácias, levando até a uma anemia. E não é só o naftaleno que tem, né, todos os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, conhecido como HP, tem praticamente os mesmos sintomas, só que o naftaleno ele é o que tem maior quantidade. E além daqueles outros que estavam ali, tem mais, se eu não me engano, são 17 hidrocarbonetos para mais que podem ser encontrados somente no carvão. E o que pode acontecer? Uma exposição frequente a essas misturas está associada a diversos tipos de câncer. Então, além de todos aqueles problemas e sintomas, ainda pode causar câncer de pulmão, pele, bexiga, esôfago e no sistema hemopatoético, né? Que seria o ataque às hemácias. E quanto à essência do narguilé? O que será que tem na essência? Vamos ver lá. Muitas marcas afirmam que o tabaco utilizado no narguilé possui apenas 4 a 5 componentes. O que seriam esses componentes? O tabaco, que atua como um substrato e é a maior concentração, né, no caso. O mel ou melaço, que vai ajudar na conservação, no sabor e por aí vai. A glicerina, que é responsável por produzir a fumaça branca que a gente vê saindo do narguilé. Juntamente com o propileno glicol, que vai diluir essa glicerina toda. E aí o saborizante flavorizante, que vai definir o sabor. Bom, ali, será que é só isso mesmo que tem? Podem até ser 5 componentes, mas e o que tem dentro desses componentes? Será que o tabaco é só tabaco, o melaço é só o melaço, a glicerina? Será que a glicerina não faz mal? Então é isso que a gente vai ver mais pra frente. Ali, para começar a comparar e responder aquela questão apresentada, eu coloquei algumas informações. A cada seção com a essência saborizada tem aproximadamente 67 miligramas de nicotina. Se não houver saborizante, esse valor é 10 vezes maior. Uma seção com essência aromatizada equivale a 6 cigarros e meio, comparando o nível de nicotina. Uma seção com tabaco sem sabor é igual a 70 cigarros. Então, aquela informação que eu coloquei lá, que o Ministério da Saúde diz que uma sessão de narguilé é igual a fumar 100 cigarros, ela não compara o nível de nicotina. Ela vai comparar o nível de fumaça que a gente também vai ver. Como eu posso explicar essa diferença tão significativa do nível de nicotina entre uma essência que tem sabor e outra que não tem, que é só o tabaco? Então, a glicerina, além dela ser responsável pela fumaça, ela vai acabar por diluir a nicotina. E o tabaco utilizado geralmente é composto em sua maioria por caules, então ela tem um menor nível de nicotina do que as folhas, que é utilizado no tabaco lá sem sabor. A fumaça produzida pelo glicerol, que é a glicerina, pode causar sérias lesões no pulmão. Então, será que a gente tem realmente só 4 componentes numa essência? Aqui eu coloquei algumas substâncias que foram encontradas nessas essências numa pesquisa realizada nos Estados Unidos e em alguns outros países. Então, aqui a gente tem sérios níveis de alcatrão, nicotina, de monóxido de carbono, que também é muito perigoso, entre outras várias substâncias. Eu coloquei só algumas. Então, a gente tem a comparação entre o cigarro e o narguilé. O alcatrão, no cigarro em uma unidade, eu posso ter de 1 a 27 miligramas.
Enquanto no narguilé eu tenho de 242 a 2.350 miligramas. É muita coisa, muita coisa. Enquanto a nicotina, eu tenho no cigarro de 0,1 até 3. E no narguilé eu tenho de 0,01 até 9,29. Então também é grandinho. E todas essas substâncias causam alguma coisa. Por exemplo, o alcatrão, ele pode causar a doença cardiovascular, pode causar também o câncer de pulmão, doença pulmonar crônica. A nicotina causa dependência, e as outras milhares de substâncias, a maioria delas, ou vai atacar o coração, ou o pulmão, ou vai causar um câncer. Outras coisas também que se encontram na essência são metais pesados, né? Isso também é bem preocupante, como o cromo, o arsênico, o berílio, níquel e até mesmo o chumbo. E tem um número muito grande de chumbo, né? Porque pode chegar a 6.870 miligramas. E o níquel também, né? Que pode chegar a 900 miligramas. Então, no narguilé pode ser encontrado até mais de 300 substâncias, né? Eu trouxe só algumas. Então, quanto ao volume de fumaça do cigarro e do narguilé? Isso aí vai responder aquela primeira questão apresentada. Então, aqui foi feito um experimento. Do cigarro foi utilizado o método da ISO para medir o volume de fumaça. Do narguilé foi utilizado o método Beirut, né, que é um método um pouquinho diferente, porque não se tem ainda um método muito eficiente para medir esse volume de fumaça, porque é muita fumaça. Então, aqui, no cigarro, eu tenho 10 tragadas, né? E ali no narguilé ele apresenta 171. É um número muito maior, porque você dá muitas mais tragadas do que num cigarro e num período de tempo muito menor, né? Por exemplo, do cigarro eu tenho 2 segundos. Do narguilé eu tenho 2,6 segundos cada um. Então, o intervalo entre uma e outra é de 60 segundos para o cigarro, né? 1 minuto. E para o narguilé tem apenas 17 segundos. Então, enquanto uma tragada do cigarro dura 2 segundos, a do narguilé dura 2,6. Então, um pouquinho maior. É mais tempo em menos intervalo de tempo. O volume, então, em ml de fumaça ingerido vai ser do cigarro 35 ml, já do narguilé, por puxada, vai ser 530 ml. E o volume total de fumaça de um cigarro vai ser 350 mililitros, né? 350 ml. Enquanto do narguilé, em uma sessão, você tem por volta de 90 litros de fumaça. Então é muito mais fumaça. Então, assim, em resumo, a água ela não vai filtrar as substâncias tóxicas, pois a maioria é insolúvel em água. Então, essa história de falar que o narguilé, por ter um vaso com água, ela vai filtrar as substâncias tóxicas, é mentira, né? Para que serve a água? Ela vai resfriar a fumaça, né? Quando você puxa a fumaça lá do fornilho do roche, ela vai descer para o vaso, resfriar na água e vai subir pela mangueira. Então, o volume de fumaça é o que equivale ao de 100, 200 cigarros. O carvão não é inofensivo, então ele contém mais de 17 hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que fazem muito mal à saúde. E a essência não tem 4 componentes, mas sim mais de 300 substâncias tóxicas. Aqui estão as referências, né, desse seminário.